no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Livro de Apocalipse, no capítulo 1, os versículos do 1 ao 3. Leamos Apocalipse, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Amém, amados? Apocalipse, capítulo 1, os versículos do 1 ao 3, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém, queridos irmãos? O livro de Apocalipse, ele, como nós sabemos, é o último livro da Bíblia. Ele compõe a coleção de livros do Novo Testamento, e esse livro, ele está na categoria de revelação. Quando no seminário nós estudamos sobre esse livro, estudamos sobre a disciplina chamada escatologia. O que é isso, irmãos? A escatologia é doutrina das últimas coisas, doutrina do que vai acontecer. E meus amados, observamos a importância da revelação de Cristo para nossos dias. Nós não vivemos, irmãos, dias confortáveis. Nós não vivemos, na verdade, dias em que podemos respirar, em que nós podemos descansar, em que nós podemos descuidar, em que nós podemos deixar de vigiar. Porque, amados, como nos diz aqui o texto, o tempo está próximo. O tempo está próximo. A igreja do Senhor, ela tem que se voltar, na verdade, queridos irmãos, a esta realidade. Nós não viemos aqui neste mundo para ficar, para virar semente, para permanecer, para durar para sempre, durar eternamente. Um dia, queridos, nós iremos passar desta vida. Mas o problema não é morrer. O problema não é morrer. Alguém poderia dizer, depois que morrer acabou. Como seria bom se fosse tão simples assim. O problema não é morrer, queridos irmãos. A letra de uma música diz que a multidão nos levará até o cemitério, mas lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para nos acompanhar. É uma música do Eliezer Rosa, muito bonita esse hino. E nós olhamos que é uma grande realidade, porque a nossa permanência neste mundo, ela é curta. Se você olha para a sua vida, se você olha para a sua, digamos, a sua biografia até aqui, você vai dizer, ainda onde eu era criança, e hoje já tenho uma idade mais avançada. Ainda onde eu era jovem, e hoje já sou mais maduro. Ainda ontem eu era maduro e hoje eu sou idoso. E para por aí, queridos irmãos. De lá para frente não existe mais vida. Meus amados, e estas verdades servem de alerta para a igreja de nossos dias. Há tantas pessoas preocupadas, irmãos, com tantas coisas materiais, com coisas que são bobas, supérfluas, passageiras, mesquinhas muitas vezes. O crente, ele entende que a pátria dele não é aqui nesta terra. O crente deve entender que ele não é cidadão deste mundo, mas é cidadão da glória eterna. E por que, meus amados, o tempo está próximo. Perceba, queridos irmãos, que tudo que está relatado aqui em Apocalipse já aconteceu no passado, está acontecendo no presente e irá acontecer no futuro.
Muitas pessoas dedicam as suas vidas, as suas esperanças a homens, como se do homem virá na verdade o socorro. Percebe, irmãos, que a Bíblia nos diz que uns confiam em cavalos, outros em cavaleiros, mas o socorro vem do Senhor. A nossa preocupação não é com este mundo, a nossa preocupação não é com esta vida, a nossa preocupação não é com o que vamos vestir amanhã ou deixar de vestir, mas é, queridos irmãos, com o que virá depois desta vida. Meus amados, tanto evidências internas, que a própria Bíblia aqui nos fala, quanto também as evidências externas, ou seja, os pais da igreja do segundo século, eles confirmam que João, o apóstolo, é o escritor do livro do Apocalipse. Porém, queridos irmãos, o autor é Cristo. Se você observar, queridos irmãos, no versículo 1 do capítulo 1, nos diz revelação de João ou revelação de Jesus Cristo. Percebe que o texto aqui nos diz revelação de Jesus Cristo, porque quem está revelando não é João, mas sim Jesus. João, meus amados, é apenas o amanuense, ele é apenas o escritor, ele é o escriba, o qual o Senhor Jesus dita para que ele escreva, mostra para que ele escreva. E se são palavras de Jesus Cristo, e se são revelações de Jesus Cristo, meus amados, elas são verdadeiras. Jesus está falando com toda certeza aquilo que vai acontecer daqui para frente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitos médicos, muitos pesquisadores, cientistas, colocar na categoria essa pandemia que nós estamos vivendo, que iria acabar em poucos meses, em poucos dias. Outros até duvidavam da sua estrondosa, o seu estrondoso efeito na vida das pessoas. Outros chegavam a dizer: olha, não é nada, é apenas uma gripe, é apenas qualquer coisa. E até agora, irmãos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, morreu milhões de pessoas. Mas nós temos esperança que vai acabar. Nós temos esperança em Cristo. Mas a pergunta é: e se não acabar? E se depois dessa pandemia vier algo pior? Já parou para pensar sobre isto? Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos haverá fome, guerras, pestilências, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, pandemias. Sabe por que Jesus diz isso, irmãos, lá em Mateus? Porque ele prevê, ele mostra o que vai anteceder a sua vida. Vocês estão entendendo? Que a situação que nós estamos vivendo hoje são evidências que antecedem a volta de Cristo e o final de tudo. Meus amados, quando João recebeu esta revelação de Jesus Cristo, ele se encontrava exilado em uma ilha chamada Patmos. A ilha de Patmos, irmãos, é uma ilha rochosa que fica localizada na Grécia, ali no Egeu Meridional, no Mar Egeu Meridional, situada a 55 quilômetros na costa da Turquia, na costa suoeste da Turquia. Patmos, irmãos, a ilha de Patmos era o local que o imperador de Roma enviava para exílio os prisioneiros considerados inimigos do império e também do seu imperador. E alguém poderia perguntar: mas qual era o perigo que oferecia o ancião João, apóstolo? Qual era o perigo que ele oferecia, irmãos? Ele já era idoso, se você observar, já estava de idade. Mas qual era o perigo que ele oferecia, queridos irmãos? Nenhum. Segundo Irineu, segundo Eusébio de Cesareia, segundo Jerônimo e outros pais da igreja, o exílio de João aconteceu
ali por volta do ano 91 a 96 depois de Cristo, no 14º ano do reinado do imperador Domiciano. Percebe, irmãos, que antes de Domiciano houve ali um imperador chamado Imperador Nero, e que todos já ouviram falar, todos conhecem. Alguém associa Nero que colocou fogo em Roma, não é verdade? E se você vê, meus amados irmãos, quem era Nero? Um perseguidor nato dos cristãos, incendiou a cidade para formar uma nova Roma segundo a perspectiva dele. E como se revoltaram com ele colocou culpa dos cristãos. Então, amados, cristãos foram queimados vivos. Para vocês terem ideia, ele tinha um jardim no palácio dele. Ele chega a dizer para os seus súditos, para o Senado: olha, de noite eu não consigo enxergar o meu jardim, o que eu fiz. Eu queria iluminar, mas como iluminar? Já sei, os cristãos podem iluminar. Ele amarrou os cristãos nos postes, ali colocou fogo, para iluminar o seu jardim. Outros foram presos. Pedro, meus amados, passou dias em prisão em Roma, sofrendo. Final, morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição dos pais da igreja. Nos tempos, irmãos, do imperador Domiciano, houve uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. João, ele foi considerado pelos oficiais romanos como o fomentador da religião cristã, ou da seita cristã, como ele se denominava. Por isso, irmãos, ele foi condenado ao exílio. João, firmemente, queridos irmãos, ele proclamava e ensinava a palavra de Deus. Por isso ele foi condenado. Jesus, ele diz lá em Mateus, capítulo 10, versículo 17, versículo 18, versículo 22, que eles seriam levados às autoridades, seriam açoitados, seriam perseguidos, seriam mortos, tudo por amor ao nome dele. Meus amados irmãos, João, ele foi condenado à prisão em Patmos, porque ele amava a Jesus. João, ele foi condenado a viver naquela ilha de Patmos, porque ele amava e seguia, obedecia o Senhor Jesus Cristo. Claro que posteriormente, no reinado de outro imperador, que eu não lembro o nome aqui, João, ele foi solto novamente e foi morar em Éfeso, na cidade de Éfeso, onde ele morreu. Meus amados, eu gostaria de compartilhar nesta noite algumas lições para que possamos ser edificados na palavra de Deus através do livro de Apocalipse. Primeiramente é que nós observamos que Jesus, ele conhece a sua igreja profundamente. A primeira lição, meus amados, podemos aprender aqui no texto sagrado, é que Jesus conhece a sua igreja profundamente. E sabe por quê, irmãos? Porque no capítulo 2, versículo 1, nos diz assim, queridos irmãos: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas. E ele conclui dizendo: e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E quando nós vamos estudar sobre os castiçais de ouro, irmãos, nós descobrimos que os castiçais são as igrejas. E veja, queridos irmãos, que aqui João diz, Jesus diz, revelando a João, que anda no meio dos 7 castiçais. João escreve, irmãos, que da boca de Jesus saiu uma espada aguda de 2 fios. Versículo 16 fala isso. Meus amados, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela nos confronta. A palavra de Deus, queridos irmãos, ela discerne os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. Palavra de Deus. Por isso, irmãos, Jesus, ele diz, olha, eu conheço profundamente a igreja. Jesus conhece, irmãos, a sua igreja profundamente. Ele conhece nossos corações, ele conhece nossos pensamentos, ele conhece nossa devoção, ele conhece, irmãos, a nossa fé. Ele conhece, irmãos, quem somos nós aqui
culto e quem somos nós fora do culto. Ele conhece, irmãos, quem somos nós, as nossas palavras que dizemos aqui e as palavras que dizemos lá fora. Porque, irmãos, Ele anda em nosso meio. E por mais que tenhamos zelo pelo templo, pelas quatro paredes, irmãos, a palavra igreja aqui, ela não se refere às quatro paredes do templo, ela se refere a cada um de nós. Nós somos igrejas do Senhor, templo e morada do Espírito Santo, irmãos. Então veja que Jesus diz: eu ando no meio dos 7 castiçais. Meus amados, Jesus conhece profundamente a sua igreja, por isso ele fala com propriedade tudo o que estava ocorrendo com as igrejas da Ásia. Perceba que aqui ele vai dirigir 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Ele conhece a igreja, irmãos, as igrejas a fundo, e por isso diz: olha, está acontecendo isso, vocês são assim, mas também são desse jeito. Ele fala: arrependa-se e retorne e volte e caminhe. Meus amados, o andar de Cristo no meio da sua igreja não é um simples andar, não é apenas andar como nós andamos na feira, como nós passeamos, não é. O andar de Cristo no meio da igreja não é um simples andar, mas é um andar, meus amados, investigativo, é um andar perscrutador. Versículo 2 diz assim, irmãos, no capítulo 2: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podem sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Irmãos, o andar de Cristo em nosso meio é um andar investigativo, é um andar perscrutador, é um andar que sonda, meus amados, os nossos corações. Ele sonda a igreja, pois seus olhos são como chama de fogo. Ele, na verdade, irmãos, ele sonda a igreja. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 138. Salmo 138. Olha o que nos diz o Salmo 138. Apenas o versículo 23. 138, irmãos, versículo 6. Nos diz, queridos: ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta todavia para o humilde, mas o soberbo Ele conhece de longe. Versículo 7 diz: andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Meus amados, o salmista diz isso, irmãos, porque o Senhor conhecia ele profundamente. A tua destra me salvará. Mas veja, irmãos, em Apocalipse 2:18, o que nos diz, queridos. 2:18 diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Meus amados, imagina o que João sentiu quando ele viu Cristo revelado, irmãos. Aqui no capítulo 1 nos diz que ele caiu por terra, ele não aguentou, porque ele viu Cristo glorificado, irmãos. Ele vai descrever como era Cristo glorificado: os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos. Ele vai dizer que saía uma espada da sua boca. E aqui, meus amados, a palavra aqui, espada, como nós observamos, nos mostra, como já vimos antes, que a palavra de Deus é como espada dos gumes. Hebreus 4:12 diz isto: discerne pensamentos e intenções do coração. Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe, irmãos, o que nós falamos. Eu quero dizer nesta noite que Jesus, Ele continua a andar em nosso meio. Jesus não parou de andar no meio da igreja, irmãos. Jesus não parou de andar em seu coração. Jesus não parou de andar em teus pensamentos. Jesus não parou de andar nas tuas palavras, na minha palavra, nos meus pensamentos, em meu coração.
Ele nos conhece, queridos irmãos. Ele continua a andar em nosso meio. Ele conhece nossas obras. Ele conhece, meus amados, nosso trabalho. Ele conhece a nossa fidelidade. Mas Ele lança, amados, o seu olhar perscrutador sobre cada um de nós. O salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando sento, quando me levanto. Tu conheces o meu deitar e o meu caminhar. De longe, Tu me conheces. Ele fala: vê se há em mim algum caminho mau. Ele conhece, irmãos, a cada um de nós. A segunda lição que nós queremos refletir nesta noite, queridos irmãos, é que além de Jesus conhecer a sua igreja profundamente, Jesus é o remédio para as enfermidades e males da igreja. Jesus, Ele é o remédio para as enfermidades e males da igreja. Meus amados, como perscrutador e investigador da igreja, Jesus conhece os problemas e males que têm atacado a igreja. Jesus sabe, meus amados, os problemas e os males que têm atacado a igreja. As igrejas da Ásia, queridos irmãos, e em outras regiões passaram por problemas que a levaram, como esfriamento, perseguição, heresias, imoralidade, presunção e apatia. Meus amados, eram problemas que conduziam a igreja ao esfriamento. Eu pergunto nesta noite: quem aqui não deu esfriada com essa parada em casa? Nem que seja um pouquinho. Quem aqui na verdade não teve também a sua fé um pouco abalada? Por questionamentos, por situações, por falta de perspectiva e por olhar à frente: será, meu Deus, que isso vai acabar? Eu creio, irmãos, que a maioria dos crentes tiveram sua fé abalada. Eu creio, amados, que a maioria dos crentes esfriaram. Eu creio que a maioria dos crentes, muitos deixaram as suas igrejas e não querem vir mais, não querem ir mais para a sua igreja. Meus amados, as igrejas da Ásia, as 7 igrejas, não só ela, mas as outras vizinhas, passaram por problemas de perseguição pelo Império Romano. Nos tempos do imperador Domiciano, observamos que houve esfriamento, houve perseguição. As igrejas passaram agora a crer em outras coisas, como heresias, que não são fatos bíblicos. Muita imoralidade, meus amados, pela situação cultural da região, aconteceu nas igrejas. Presunção, apatia, ficaram apáticos, sem amor, olhar para o próximo sem nenhum amor, nenhuma compaixão. Cristo, irmão, se apresenta para cada igreja da Ásia e também nos dias de hoje. Ele se apresenta, queridos, como remédio eficaz para curar o seu mal, como a solução para os problemas internos da igreja e também externos. Para uma igreja, irmãos, que perdeu o primeiro amor, Jesus aconselha que retorne ao primeiro amor, ao estado inicial. Para uma igreja, irmãos, que estava passando por sofrimento, perseguição e martírio, Jesus aconselha a que continue fiel até a morte. Sabe, muitas vezes nós chegamos reclamando por alguma enfermidade, por alguma situação da vida. Imagina agora as igrejas da Ásia, como a igreja de Éfeso, que havia perdido o primeiro amor, que havia abandonado o primeiro amor. Imagina, irmãos, a igreja como a igreja de Pérgamo, outras igrejas assim, que estavam passando perseguição, por sofrimento. Muitos irmãos estavam sendo mortos, sendo jogados a leões, porque amavam Cristo. Outros estavam sendo queimados vivos. Aí talvez esperasse como hoje: olha, a tua bênção vai chegar, não é assim que dizem por aí? O sofrimento vai parar. Sabe o que Jesus diz para a igreja, irmãos? Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Perceba, queridos irmãos, que Jesus Cristo, Ele não vai prometer à igreja que está sofrendo aqui, que os problemas iriam acabar. Jesus, irmãos, Ele não promete para as igrejas da Ásia
que ia acabar as perseguições. Mas ele diz: olha, seja fiel e vivam eternamente. Sejam fiéis e tenham a coroa da vida. Sejam fiéis e comam do fruto da vida. Percebe, irmãos, que em nenhum momento aqui, nenhum texto, nós encontramos nenhum versículo que diga que Jesus iria aliviar o sofrimento das igrejas. Em nenhum momento. Hoje que nós vemos são promessas. Você vai ser curado, você vai ser não sei o que, leve a rosa para não sei aonde, toma um copo de água para, né? E você vai ser curado, seu casamento vai ser reatado. Nós observamos promessas. Pare de sofrer, é o slogan de uma determinada igreja. Pare de sofrer. Meus amados, observando aqui Apocalipse, nós vemos que Jesus ele não promete que o sofrimento pararia, mas que continuaria. Ele diz: olha, até a morte. Mas que a igreja precisava ser fiel. E fiel a quê, irmãos? A Cristo, a sua palavra, fiel ao seu mandamento, aos seus mandamentos. Meus amados, todas as igrejas da Ásia eram conhecidas por Jesus Cristo, e todas são advertidas e também aconselhadas a ter uma firmeza em frente aos problemas, pois o remédio, queridos irmãos, para a cura de todos os males é o próprio Senhor Jesus Cristo. Alguém poderia dizer, e diz com toda certeza, que Jesus é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Ele é o remédio para a igreja. Ele é o remédio para o coração aflito. Ele é o remédio para o desesperançado. Ele é o remédio para aquele que está desesperado. Ele é o remédio, irmãos, para a cura do coração, a cura da alma, a cura do corpo. Meus queridos, quais são os males da igreja em nossos dias? Quais são os problemas, queridos irmãos, que nós temos enfrentado? Perseguição? Tribulações? Esfriamento? Jesus, queridos, Ele é a cura para esses males. Nós cremos nisto? Você crê nisto? Você crê nesta verdade? Nós temos fé nesta verdade que Cristo Ele é o remédio para a cura dos problemas que a igreja enfrenta. Jesus. E por isso, irmãos, o conselho é: seja fiel, nem que isso custe sua vida. E a promessa que Jesus dá é que nós iremos habitar com Ele na glória. A terceira lição, queridos, que nós queremos refletir nesta noite é que Jesus Ele conhece os males que a igreja tem passado. Por isso, queridos, Ele oferece uma oportunidade de arrependimento. Percebemos aqui, queridos, que cada igreja das 7 que vamos ver nos próximos domingos, cada uma delas, observamos que cada uma das igrejas tinha um problema, tinha renúncias, não do mundo, mas renunciava a Cristo, renunciava a sua palavra, contribuía muitas vezes com as heresias. E observamos, irmãos, que Cristo Ele conhece os males que a igreja ela tem passado, e por isso Ele vai oferecer uma oportunidade para que haja arrependimento. As igrejas, irmãos, são chamadas a um autoexame. Elas são chamadas a uma autoanálise. Muitas vezes, queridos, somos ensinados a examinar as outras pessoas e a apontar suas falhas. Como é fácil, queridos irmãos, olhar para cada um de vocês, ver seus erros, ver suas falhas, apontar meu dedo para vocês, julgar vocês. Mas veja quão difícil, queridos irmãos, é olhar no espelho e identificar meus erros, minhas falhas e me julgar, fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 42, veja o que Jesus diz sobre isto. Lucas 6, 42. Jesus diz assim, queridos, Lucas 6, 42. Ele fala, 6,42:
Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixe-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Jesus fala aqui, irmãos, de julgamento, de olhar falhas. Ele fala: olha, você tem falhas, e como pode você, cheio de falhas incorrigíveis, que você não corrigiu, querer agora corrigir o teu próximo, querer corrigir o teu irmão, querer corrigir, na verdade, outras pessoas? Meus amados, nós somos ensinados assim pela sociedade, talvez de berço. Nós vemos isto em casa, vemos nossos pais fazendo isto, aprendemos isto em casa, aprendemos isto na sociedade, na escola, a não olhar para nossos erros, mas olhar para o erro do outro. Não é assim, queridos? Muitas vezes o que acontece? Jesus: olha, tira primeiro o argueiro do teu olho, a trave do teu olho, para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Assim diz Jesus, irmãos. Queridos, Jesus exorta as igrejas a olharem para si mesmas e fazerem um autoexame. É muito fácil eu, como pastor, olhar para o erro do outro pastor. É muito fácil eu, como presbiteriano, olhar para o erro de outra igreja, para a falha de outra igreja, irmãos, quando eu não corrijo a minha própria falha. Não é assim que acontece? Mas observa, queridos irmãos, que Jesus exorta agora a fazermos um autoexame. Veja, meus amados, no capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Assim fala Jesus. Perceba, queridos irmãos, que Jesus está dizendo: olha, lembra como teu irmão caiu. Ele fala assim: ele lembre-se onde você caiu, lembre-se onde você errou, lembre-se onde você pecou. Ele manda fazer um autoexame, irmãos, uma autoanálise. Veja, meus amados, o que Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, por ocasião, queridos irmãos, da Santa Ceia. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Perceba que a Bíblia, ela nos convida a fazermos um autoexame, porque é fácil olhar o erro alheio, é fácil olhar a falha alheia, mas devemos, irmãos, reaprender a não olhar a falha alheia, mas olhar nossos erros, nossos pecados, e confessar Jesus Cristo, queridos irmãos. Porque, queridos, ao olharem para si mesmas, as igrejas, elas são convocadas a um arrependimento sincero e um retorno às práticas da Sagrada Escritura. Quando olhamos para nós mesmos, observamos onde estamos errando, onde estamos falhando, nos arrependemos das falhas que cometemos, e agora, queridos irmãos, nós passamos a nos voltar para o que a palavra de Deus ela nos ordena, retornamos às Escrituras. Isso é reforma, irmãos. A reforma protestante, queridos irmãos, no século XVI, foi um retorno às Escrituras. Nos tempos do rei Josias, lá no Antigo Testamento, veja que o texto diz: e pegou o livro da lei, que estava lá jogado, abandonado, e passou a ler publicamente o que estava na palavra de Deus, ou seja, voltou-se às Escrituras. Nós podemos, irmãos, corrigir nossas falhas, corrigir nossos erros diante do Senhor Jesus Cristo, nos voltando à sua palavra, nos voltando às Sagradas Escrituras. Meus queridos, ao olharem para si mesmas, não só as igrejas da Ásia, nos tempos de João, mas também em nossos dias, as igrejas são convocadas a um sincero arrependimento de práticas que não agradaram ao Senhor, e também retorna às práticas das Sagradas Escrituras. Eu quero concluir, queridos irmãos, esta palavra dizendo que o Senhor Jesus Cristo deu às 7 igrejas da Ásia uma rica oportunidade e única de arrependimento, com promessa que são eternas. Jesus deu uma única oportunidade
de arrepender, e esse arrependimento, caso acontecesse, haveria promessas, irmãos, de bênçãos eternas. Aqui eu quero falar para vocês que não são promessas, queridos irmãos, aqui relatadas em Apocalipse, como hoje tem se pregado por aí, hoje tem se ensinado. Promessa: se você vir a Cristo, você agora vai ser assim. Você vai enricar. Se você está desempregado, você vai arranjar trabalho. Irmãos, a promessa aqui de arrependimento, caso houvesse, são promessas eternas. Perceba que a igreja de Éfeso, Jesus diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Promessa eterna. Capítulo 2, versículo 7. A igreja de Esmina, o Senhor Jesus diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, 11. Promessas eternas. Ou seja, ele está dizendo: olha, o que vencer não vai morrer a segunda morte, ou seja, condenado eternamente, não vai sofrer esse dano. Jesus disse, irmãos, à igreja de Pérgamo: ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, 17. Não é assim que Jesus disse, irmãos, que os salvos, glorificados, terão um novo nome? E aqui está constatado, irmãos, para os que vencerem. Jesus diz também, queridos irmãos, à igreja de Tiatira: ao que vencer darei poder sobre as nações, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Capítulo 2, versículo 26 e 28. Capítulo 2, versículo 26 e 28. Para a igreja de Sardes, Jesus disse: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos que está no céu. Não é assim que Jesus diz? Que aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aqui, irmãos, em Apocalipse, Jesus confirma este testemunho dele, da sua igreja para com o Pai. Para a igreja, irmãos, de Filadélfia, Jesus diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome da a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Apocalipse 3, 12. E para a igreja da Odisseia, meus amados, Jesus diz: o que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Em meio a tudo isso, irmãos, surge uma pergunta: será que nós temos algo para nos arrepender? Pensa bem. Será que nós temos algo do que venha nos arrepender? Fizemos alguma coisa que ainda está aqui em nosso coração e que não houve confissão, que não houve arrependimento? Será, meus amados irmãos, que nós temos algo em nosso coração que precisamos confessar a Deus, confessar a Cristo, arrependidos? Será? Preste bem atenção nisto. Você tem alguma coisa para se arrepender? Ou você é daqueles que diz: eu não tenho nada do que me arrepender? Ou somos daqueles que dizem por aí: fiz, está feito, não tem como voltar atrás? Palavra de rei. Será, meus amados, que nós não temos alguma coisa que o Senhor vem sondar os nossos corações? Será, que os irmãos, que nós não temos alguma coisa que nos incomoda, que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, que atrapalha a nossa oração com Deus, que atrapalha a nossa firmeza com o Senhor Deus? Será, meus amados, que nós não temos nada para confessar ao Senhor Jesus nesta noite? Será que nós temos algo do que nos arrepender? Lembremos, irmãos, que não apenas as igrejas da Ásia foram chamadas ao arrependimento, mas também Jesus continua
nos chamando ao arrependimento. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Perceba, irmãos, que o Jesus, ele sempre diz: arrependa-se. O que é arrependimento, irmãos? É voltar atrás, é repensar, é dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa porque te ofendi. Senhor, perdoa porque eu fiz coisa que não é do teu agrado. Senhor, perdoa porque eu machuquei meu próximo, machuquei meu irmão, machuquei aquele que está ao meu lado. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Meus amados, nós precisamos urgentemente nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, perdoa. Senhor, meu coração está arrependido. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós não temos arrependimento em nossa vida, o louvor que cantamos não sai bom. A oração que nós direcionamos ao Senhor Jesus Cristo sai tipo um mantra, uma repetição, sem nenhuma devoção, sem nenhuma fé, sem nenhuma perspectiva. A nossa vida até a igreja, meus amados irmãos, é como se fosse em qualquer outro lugar. Mas hoje, queridos irmãos, o Senhor nos convida: arrependa-se, lembra-te de onde caiu, volta. A igreja de Éfeso, que nós vamos ver para a semana, Jesus diz: você perdeu o seu primeiro amor, retorne ao que você praticava antes, volte. Meus amados, nós precisamos disto, precisamos ouvir isto urgentemente aos nossos corações. Precisamos, queridos irmãos, voltarmos para o Senhor Jesus Cristo, suplicar a Ele que venha nos perdoar, voltar para o nosso próximo, suplicar a Ele, dizer: me perdoa, meu irmão, porque eu errei contra você, me perdoa porque eu falhei. O coração de cada um de nós, irmãos, precisa ser semelhante ao coração de Cristo. Por isso nós cantamos: dar-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer, coração disposto a perdoar, coração disposto a cumprir o teu querer. Não é assim, queridos, que nós cantamos aquela música? Porque o coração de Cristo, irmãos, é desse jeito. Então que Deus possa nos abençoar, queridos, e possamos assim refletir nesta palavra, que possamos, queridos irmãos, receber de Deus a compaixão, e também, queridos irmãos, essa mesma compaixão que nós recebemos do Senhor Jesus, perdoando nossos pecados, possamos também ter compaixão daqueles que nos cercam. Quando vê um bêbado na rua, não meneia a tua cabeça. Quando vê um drogado na rua, não meneia a sua cabeça. Quando vê a prostituta na rua, não meneie sua cabeça, porque poderia ser eu, poderia ser qualquer um de nós, irmãos. Tais pessoas precisam de Deus, precisam, queridos irmãos, se arrepender. Da mesma forma que Cristo nos perdoou, que possamos, irmãos, também demonstrar esse perdão para outras pessoas. Que Deus, pois, assim nos abençoe. Amém?